Hoje o nosso Journal Club, que faz parte aqui do Programa de Educação Continuada do FERT Group, tem o título de Show Me the Data, a importância do Real World Evidence dentro da reprodução humana assistida. A gente tem o prazer de receber aqui como palestrante o Dr. Renato de Oliveira. O Dr. Renato ele é especialista em reprodução humana e coordenador do estágio em reprodução humana e assistida do Instituto Ideia Fértil da Faculdade de Medicina do ABC. E como debatedora, teremos a doutora Maite Del Collado, tem que falar do jeito que ela gosta, que é coordenadora educacional e pesquisadora clínica do Instituto Sapiente. Então, Renato, se você quiser começar, por favor, a plateia é sua. Obrigado, viu, por aceitar aqui o nosso convite para participar do nosso Journal Club. Bom, eu que agradeço o convite. Para mim é um privilégio participar aqui de um grupo tão importante como esse no cenário nacional. E realmente fiquei muito feliz pelo convite e queria registrar aqui. Então, já foi todos devidamente apresentados. E o tema, como o Oscar já falou, é Show Me the Data, a importância do Real World Evidence dentro da reprodução humana assistida. Porém, antes de apresentar os dados, é importante a gente entendê-los, né? Quando a gente fala dos dados, é inegável que 1991 foi um marco da abertura da World Wide Web para o público em geral e a forma de lidar com os dados ela mudou tanto em termos de volume, de quantidade, como de acesso a eles, fez com que tivéssemos uma revolução não apenas na medicina, mas em todas as áreas. E exatamente essa mudança fez com que os dados pudessem ser trabalhados, o acesso às pesquisas, para que nós tivéssemos um conceito no começo dos anos 2000, que são as evidências. E todos nós lembramos dos cursos de medicina que começaram a ter mais esse instrumento para a tomada de decisões clínicas, a medicina baseada em evidências, né? E, obviamente, como tudo que acontece, sempre existiu os poréns. E um dos poréns nessa publicação de 2004, que era, os ensaios clínicos estavam dispostos, tínhamos mais acessos a eles, mas muitas vezes os benefícios ou os danos apresentados poderiam ser enganosos, principalmente por causa disso. A forma como selecionássemos as populações, como que era o nosso N. Então, nesse artigo aqui, eles mostram que muitas vezes, apesar de tomarmos uma decisão baseada em evidência, essa evidência podia ser a partir de populações, pelos fatores de inclusão, de exclusão, poderiam não representar a realidade da média populacional, como a amostra 1 aqui é apresentada nessa figura. Ou poderia, pelos critérios muito estritos, se distanciar, estarmos falando de um nicho populacional, como na amostra 2, diferentemente do esperado, que seria a amostra 3. E isso ocorre por alguns fatores, como, por exemplo, a heterogeneidade dos pacientes não contemplada, o risco da doença, resposta ao tratamento e a vulnerabilidade aos efeitos adversos. E reconhecer isso é fundamental para que projetássemos melhores estudos, para caracterizar melhor quem realmente vai se beneficiar de alguma proposta terapêutica, assim como nós temos melhores instrumentos para tomar nossas decisões clínicas. E aqui eu estou falando de uma questão que é o viés de seleção. Ainda dentro de medicina baseada em evidência, essa publicação de 2013 chama atenção para como seria a próxima geração da medicina baseada de evidência e fala que além da melhoria dos métodos para personalização e para individualização do tratamento, não poderíamos esquecer que ela deveria ser feita de maneira humanizada. E aí nós estamos falando não apenas de como escolher a melhor população, os melhores dados para levar as evidências, mas qual o propósito de se fazer isso. Passados 10 anos, a Nature publica um título muito parecido, agora em 2023. A próxima geração da medicina baseada em evidências. Então, além dela ser individualizada, personalizada, humanizada, ele fala o seguinte: mais do que isso, o paciente é um centro de um universo de informações. Não estamos falando apenas de ensaios clínicos, da forma como eles são desenhados e conduzidos. Nós estamos falando das empresas que fazem
essas pesquisas? Quem são as agências regulatórias e quais são os marcos que eles colocam para isso? Qual a influência e o patrocínio das indústrias, principalmente a farmacêutica, para visando algum objetivo? As leis e as políticas governamentais, qual a importância das mídias sociais, das publicações acadêmicas, das agências, por exemplo, sem fins lucrativos, dos seguradoras e também do governo que paga. Todos eles têm interesses em relação aos dados com foco no paciente. E baseado em todas essas questões, aquele nível de evidência, né, que a pirâmide de evidência, que teve uma transformação em 2016 de linhas retas para linhas curvas, que não valorizava apenas o tipo de estudo, mas a qualidade do estudo, no qual o topo está as meta-análises e as revisões sistemáticas, entenderam que, na verdade, nesse novo contexto, não é só aqui a pirâmide de evidência. Na verdade, o exemplo é velho, mas ele ainda funciona. Nós estamos falando da ponta do iceberg. Tudo que nós temos hoje como dados e evidências, eles têm uma base de informações gigantescas que vai ter que fazer com que nós pensemos novamente nos resultados, nos desfechos que nós estamos encontrando. E aqui que entra a evidência de mundo real. E a evidência de mundo real, a New England tentou esboçar alguma definição. O que seria? Nada mais assim, os estudos de mundo real ele tem um significado especificado bem evasivo. É difícil dizer exatamente o que é isso que nós estamos falando agora, mas com certeza e muito provavelmente são informações provenientes de várias fontes de saúde, externo às pesquisas clínicas típicas. Então, além dos prontuários eletrônicos, que é uma base importante, temos as reivindicações e cobranças, os dispositivos pessoais e aplicativos de saúde, desde que eles tenham fins epidemiológicos, o registro de produtos e doenças, tudo isso, né, tem uma questão fundamental. E aqui é um dos pilares da apresentação de hoje. Entender que a evidência de mundo real ela tem um potencial complementar para o conhecimento obtido dos ensaios clínicos randomizados, mesmo com suas limitações bem conhecidas. O ensaio clínico randomizado ainda é nosso padrão ouro, mas com certeza a medicina, a evidência de mundo real, ela propicia com que isso se potencialize, que se complemente de duas maneiras, a partir de duas dimensões que ela é formada. Primeiro, como é coletada essa informação a partir de populações definidas, fontes de dados, como foram curados esses dados, e a partir do momento que eu tenho esse volume de dados, como que eles são conduzidos, quais foram os métodos para que a gente possa interpretá-los. Fazendo isso, a gente não vai simplesmente ter os dados de mundo real, como se fosse algo que fosse diferente da evidência de mundo real, mas é o entendimento de como fazer esses dados de mundo real, de fontes diversas, se tornem realmente as evidências com seus reais benefícios e riscos. E aí o objetivo, obviamente, é desenvolver terapêuticas, atender ao paciente, pesquisa sobre sistemas de saúde, e aqui uma aplicação muito boa de evidência de mundo real. Doenças raras. É muito difícil a gente fazer um ensaio clínico randomizado com doenças raras. E aí os estudos de mundo real, as diversas fontes que vão alimentando conhecimento sobre alguma doença pode nos ajudar a tomar novas decisões e utilizar novas terapêuticas. E aqui eu até destaquei, quando a gente faz um ensaio clínico randomizado, geralmente colocamos lá paciente de 18 a 40 anos, tem TMC de uma faixa assim assado, não pode ser fumante, não pode ser aquilo. E a evidência de mundo real, ela com certeza ela nos ajuda a ampliar essas indicações que muitas vezes não estão incluídas nos ensaios clínicos, como crianças, idosos e gestantes. Além disso, propicia a vigilância de segurança. Recentemente, muito de nós recebemos as informações que a semiglutida, ela, por exemplo, estava causando alopécia e cegueira. E aí vem sempre a discussão, mas será que o uso dela está sendo feito na população que foi desenhada, que é a paciente com sobrepeso ou obesa, ou será que está sendo um uso indiscriminado? É essa vigilância de mundo real que vai nos ajudar a entender mais sobre a medicação, inclusive sobre os mecanismos biológicos, uma avaliação pré-mercado, que é importante sim para a indústria farmacêutica decidir quais estratégias vão tomar. E aqui, outro pilar importante, talvez o mais utilizado nas evidências de mundo real, a validade externa. Como melhorar os ensaios clínicos randomizados, como ampliar as suas aplicações. Certamente temos barreiras.
Primeiro, sempre teremos incerteza sobre generalizações. Sempre teremos populações miscigenadas, características locais, culturas que isso pode mudar. E tem outra questão que o ensaio clínico randomizado ou o ensaio clínico de modo geral faz, que no mundo real não tem, que é esse esforço para adesão. Por exemplo, um grupo recebe uma medicação, ou recebe uma intervenção, outro grupo recebe placebo e outro. Existe um estímulo de que isso ocorra sempre. No mundo real, isso não vai ter. E será que isso impactaria, por exemplo, naquela medicação, na prática ou naquela intervenção para aquela população? E sempre nos ensaios clínicos randomizados também a gente vai ter uma escassez de dados sobre doenças concomitantes ou outros tratamentos, porque isso aí são fatores de exclusão normalmente. Então, aí a gente começa a desenhar onde que se encaixa os ensaios, os estudos de mundo real. Aqui é outro ponto também fundamental de por que os estudos de mundo real estão ganhando força. Os grandes ensaios tradicionais custam e custam caro. E eles têm custos crescentes há anos. Isso aqui é uma publicação no Jornal da USP que mostra como os agentes fomentadores de pesquisas investiram e tiveram um aumento nisso nos últimos anos. E 2013 foi quando teve a queda, aliás, foi a época que eu estava fazendo meu doutorado, eu tive que mudar o tema porque apesar de aprovado, teve um corte na FAPESP, não tinha mais como comprar as plaquinhas para fazer avaliação das variantes gênicas de endometriose em pacientes inférteis. Então, existe essa questão do custo que é importante. E a gente sabe que, muitas vezes, todo o esforço financeiro para financiar ensaios clínicos ou pesquisas de melhor desenho não acompanham a mesma proporção a nossa tomada de decisão. Em outras palavras, quantas publicações que nós vemos saindo e quantas realmente mudam a nossa forma de exercer a medicina? Até traz insights, até traz formas de refletir, mas mudam. E isso é dinheiro, isso é custo. E isso certamente faz com que os pesquisadores pensem como economizar tempo, dinheiro em populações maiores. E aí, certamente, os estudos de mundo real, eles acabam ocupando um espaço. Mas como tudo na vida, tem o outro lado da moeda. Muitos dados, realmente, a internet permitiu isso, hoje a gente consegue conectar, mas qual é a qualidade e a procedência deles? Por mais que tenhamos ferramentas analíticas fáceis, o método, será que é adequado para utilizá-los? Será que se a gente não tiver um estudo mal concebido, essas conclusões podem ser incorretas ou não confiáveis, mesmo que a partir de volumosos dados? Tanto que essa publicação do JAMA, ela trouxe uma reflexão muito importante. De 163 meta-análises, a partir de 1.240 ensaios clínicos randomizados, que avaliaram um desfecho, né? Ou subjetivo ou objetivo. Eles viram o quê? Quando eu pegava essas meta-análises e agrupava as mesmas meta-análises, se fosse pelas de maior N, ou aquelas com menor vieses, ou aquelas que tiveram um período de tempo maior, eu fazendo esses novos rearranjos, achávamos desfechos, resultados diferentes, dependendo da estratégia utilizada. O que mostra que precisamos avançar na sensibilidade dos métodos, em como tornar mais claro o processo de pesquisa. E sim, as fontes dos dados sempre levantam preocupações. Tanto que nesse editorial da Nature de 2023, também recente, ele fala um pouco sobre isso. Para a gente falar em IA, e a gente, todos nós aqui sabemos da importância da IA, principalmente agora na medicina reprodutiva, que vai ser nosso foco para tomadas de decisões, estamos falando de uma fonte de dados que muitas vezes vai aumentando, vai propiciando mais interpretações, mais árvores de decisões para que a gente possa ver as associações, e eles falam que um dos princípios da ciência, da pesquisa, é a legitimidade dos dados. E se nós estamos tendo várias fontes alimentando esses dados, quem nos garante que não há manipulação por outros interesses? Isso não poderia ser um tiro do pé na ciência? Outras preocupações em relação aos dados. Olha só, muitas vezes não tem nenhuma má intenção, mas muitas vezes essas múltiplas fontes de dados, elas não foram coletadas e organizadas para suporte às pesquisas. Muitos dispositivos pessoais e aplicativos não têm uma precisão e uma confiabilidade conhecida. E os dados de mídia social têm também questionamentos sobre a qualidade e a privacidade. Podemos realmente fazer isso? Isso é ético? Em relação aos tipos de dado, nós temos, por exemplo, os dados estruturados, que são tabelas
rígidas, que a gente pega isso, tem os semi-estruturados, como, por exemplo, a linguagem JavaScript Object Notation, né, que é o JSON, que é uma forma que as máquinas utilizam uma linguagem técnica para poder transformar isso numa informação. Isso também pode ser coletado e abastecer um banco de dados. E aqueles não estruturados, por exemplo, exames, imagens nas clínicas, por exemplo, de reprodução humana, quem faz uma ultrassonografia transvaginal para poder fazer uma imagem de um ovário para contagem folicular antral e a máquina vai fazer essa leitura. Então, são todos dados. Inclusive, o trato com esses dados vão abastecer informações. Qual é a qualidade desses dados? E as preocupações em relação às evidências? Agora nós passamos do dado para evidências. Nessa publicação do BMJ de 2018, fala sobre experiências e lições da China. E eles falavam o seguinte, que dados, geralmente sendo retrospectivos, já têm as preocupações inerentes a estudos retrospectivos. Acessibilidade e compartilhamento é uma preocupação, confidencialidade e ausência de políticas explícitas para usar esses dados. Nós estamos falando da China. Mas isso foi 2018. Tivemos uma virada de chave. E qual foi a virada de chave para a evidência de mundo real? Foi ele. Todos nós lembramos que até pouco tempo atrás tínhamos constantemente noticiários de mostrando quantas pessoas tinham morrido naquele dia. No mundo, no Brasil, era desesperador, fazendo uma análise retrospectiva. E isso fez com que não tivéssemos tempo para fazermos ensaios clínicos randomizados, pesquisas prospectivas maiores. Tínhamos que tomar decisões. Por exemplo, o Brasil pegou um dado de mundo real do Chile e expandiu a aprovação da Coronavac para crianças de 3 a 5 anos a partir dessa informação, tornou aquilo uma evidência. O Reino Unido fez a aprovação de sua primeira vacina contra o Covid a partir de evidência de mundo real. Então, isso auxiliou muitas decisões com celeridade e transparência. O FDA, por exemplo, ele foi um dos primeiros a harmonizar a coleta de dados e foi o primeiro país, pelo menos das Américas, a fazer uma lei para que o registro de novas medicações pelo FDA pudesse seguir um protocolo a partir de dados de mundo real. Então, houve toda essa evolução rápida desde o Covid. Tanto que em 2021 ele aprovou o tacrolimus e foi uma indicação além da bula. Foi uma nova indicação para prevenção de rejeição de órgãos em transplantados de pulmão. O Reino Unido, por exemplo, aprovou o mobocertinib para um caso de doença rara, o câncer de pulmão de não pequenas células. Então, aqui é uma aplicação do estudo de mundo real, doenças raras, com pela celeridade, pela necessidade de avanço. E como tudo, tem outro lado. Não é só flores. Todos se lembram também da história do hidroxicloroquine, que essa Surgispirria era uma empresa que ofereceu os dados para que ele pudesse ser aplicado, mas esse artigo foi retratado e retirado, porque viram que tinha uma toxicidade cardíaca. E aí, quando foram ver, a própria agência fornecedora dos dados, ela tinha questionamentos sobre os seus profissionais, quase nenhum tinha experiência em pesquisa, e foi denunciado que tinha outros interesses por trás disso. Então, sempre temos que estar atento qual é a origem desses dados. E o Brasil? O Brasil não tem um sistema de informação ainda, mas ele tem uma plataforma muito interessante que provavelmente em pouco tempo vai nos propiciar entender também os dados de mundo real do Brasil em termos de saúde, para que nós podemos criar ou desenvolver as nossas evidências, que é a Rede Nacional de Dados em Saúde, o PROAD-SUS, então é algo que está surgindo também no Brasil. E para a gente avançar na estruturação dos dados para evidência, aqui eu queria dizer que alguns pontos são fundamentais. Primeiro, se eu falo de evidência de mundo real, eu tenho que partir de estudos preferencialmente e com recomendação que eles sejam registrados em algum desses plataformas de registro de ensino, porque aí sim eu estou partindo de vários pré-requisitos que mostram a qualidade da pesquisa. Geralmente existem 3 grandes categorias de estudos de mundo real. Os ensaios clínicos pragmáticos, que não são tão rígidos como, por exemplo, os ensaios clínicos com fatores de inclusão e exclusão mais bem estruturados, eles pegam populações de mundo real, podem ser randomizados ou não. Estudos observacionais, observacionais prospectivos, retrospectivos, ensaios de braço único com controle externo comparador. O que é isso? Eu estou pegando, por exemplo, meu grupo e eu quero comparar com os dados de mundo real
de uma população parecida. Se eu peguei dados retroativos ao início da minha pesquisa, eu estou falando de um controle histórico. Se eu estou pegando os dados concomitantes ao desenvolvimento da minha pesquisa, eu estou falando de um controle contemporâneo. Os ensaios clínicos pragmáticos, como a gente falou, e os ensaios clínicos sequenciais, no quais as populações não foram expostas a alguma intervenção, depois elas são expostas após um tempo e a gente acompanha, depois são expostas novamente e a gente vai acompanhando essa evolução, que são nada mais do que desenho escalonado. Em relação à qualidade dos dados, sim, gente, tem que ser auditável, tem que ter clareza e rastreabilidade, senão a gente não pode confiar. E tem que ser completo, transparente, generalizado, e aí entra a importância de ter um cálculo de poder de amostra e a descrição pormenorizada dos vieses, tem que ser relevante e adequado e escalonável, mesmo que vai aumentando o volume de dados, a gente vai mantendo o desempenho. E é fundamental relatar a quantidade de dados faltantes. As lacunas são parte da descrição de um estudo de mundo real. A Anvisa organizou isso com 16 passos para que a gente possa fazer um estudo de mundo real, tanto retrospectivo quanto prospectivo. Alguns eu vou só citar e dois, particularmente, eu vou esmiuçar um pouquinho mais. Então, identificação do estudo de equipe. Tem que falar com os conflitos de interesses, quais instituições estão participando e, principalmente, quem está patrocinando aquela pesquisa. E eu sugiro, toda vez que vocês virem um estudo de mundo real, leia lá quem está patrocinando e quem são os envolvidos. Tem o resumo, alterações e atualizações com datas que foram feitas essas modificações, etapas do desenvolvimento, aqui inclui o CEP, justificativa e antecedentes, e aqui um ponto importante. Por que um estudo de mundo real e não um ensaio clínico randomizado, sendo que ele é o padrão ouro para a gente gerar evidências? Tem que estar justificado. O Covid, por exemplo, foi uma boa justificativa, e tem que ter uma pergunta lá pertinente. A lacuna de conhecimento é a base para qualquer pesquisa. E aí pode usar a estratégia PICO, ou se você não vai fazer uma intervenção só exposição, a PECO, ou se for para prognóstico e tempo e contexto, PICOT. São estratégias de desenho de estudo. Em termos do métodos, então, além das variáveis primárias, secundárias, os fechos primários, secundários, eu queria destacar aqui algoritmos de aprendizado da máquina. Se estamos falando de vários dados, se eu estou falando de IA para isso, como que está sendo feito o treinamento para a gente fazer o aprendizado, por exemplo, da árvore de decisões? O impacto dos dados ausentes, segurança, qualidade, cálculo do poder de amostra, o registro e as limitações, principalmente os viés. Viés de seleção nós vimos, mas pode ser, por exemplo, um viés de informação. Por exemplo, a gente não tem certeza da imprecisão da coleta daqueles dados. Ou um viés, por exemplo, de confirmação, que não está aqui, que é quando o pesquisador para com a pesquisa quando convence ele daquilo que ele gostaria e não inclui outras variáveis, outros aspectos, poderiam ampliar essa questão. Viés de confusão, a questão de, por exemplo, que quem toma café infarta mais, mas geralmente quem toma café fuma mais. Então, são esses fatores que podem atrapalhar um pouco nossa interpretação de dados, assim como o viés protopático, né, que é aquela questão que quando eu tenho início de doença antes do tratamento, e aí isso pode interferir nos nossos desfechos. E aí, continuando aqui nossa sequência, também agora de maneira mais direcionada, falar sobre a proteção dos seres humanos. E aí no Brasil, nós temos a LGPD, não podemos ignorá-la. Eu não posso simplesmente utilizar o dado. Eu tenho que ver se isso foi autorizado para ser utilizado. Notificar eventos adversos, benefícios e riscos, divulgação dos resultados do estudo, desde que sejam auditáveis. A experiência da equipe. Se tiver alguém com experiência para isso, tem que ser descrito nessas pesquisas. E, por fim, considerações finais, referências e anexos. E lembrando que toda pesquisa, independentemente do método ou do volume de informações, ela tem que passar pela integridade de pesquisa científica, são os conjuntos dos deveres éticos. E eu tenho certeza que muitos daqui do nosso grupo de hoje, que está participando desse bate-papo, como nas leituras, citaram, por exemplo, a Declaração de Helsinki, e está escrito lá, a saúde do meu paciente será a minha primeira consideração. Nunca podemos esquecer o porquê daquela pesquisa. Porque, olha só, essa pesquisa de 2009 da Plus One, eles perguntaram para os pesquisadores o que eles têm de percepções sobre má prática em pesquisas. 2% já tinham praticado má conduta grave. 33%, um terço, já fizeram uma conduta eticamente questionável. 14% já observaram alguém que fez uma conduta grave.
e 72% já viram alguma conduta em outros pesquisadores eticamente questionável. Então, muitas vezes, o volume gigantesco nos impressiona, mas temos que saber qual é o objetivo daquela conclusão. E partindo agora, o que temos de reprodução assistida com evidência de mundo real? Uma das primeiras publicações que eu achei que tem a ver com isso, ele também relativamente recente, foi feito na Austrália em 2020, e ele saiu do estudo STER, que todos vocês conhecem, que é da validação da delta-falitropina, para poder fazer uma nova abordagem da validade externa. Então, pegaram o grupo folitropina-alfa, que foi comparação com o Recoveres, e aí compararam com um estudo de mundo real de pacientes que utilizaram alfa, beta ou menotropina para ver se aquele grupo com os fatores de inclusão do estudo manteria, por exemplo, os mesmos desfechos se eu pegasse esse grupo controle no grupo real. Então, eles fizeram essa comparação. E aí, o que eles viram? Sim, o que deu diferença estatística? A idade é maior quando a gente vai para o mundo real, que acaba ampliando essa população. A porcentagem de pessoas entre 38 e 40 anos foi maior e o IMC foi maior. E eles viram que quando a gente vai para o mundo real, em relação ao grupo controle do estudo STER, as doses de FSH recombinante foi 34% maior, sem melhora nas taxas de gravidezes. Então, ele coloca que a validade externa, ou seja, refazer esses estudos com dados de mundo real, é um exercício gerador de hipóteses e que nos ajuda a pensar em novas pesquisas prospectivas. Outro fato para mostrar como é recente, o Christopher Bloch, que é da Universidade de Bruxelas, ele conduziu esse estudo, que é o Profile, que foi olha como ele define, o primeiro estudo observacional multinacional de mundo real, em 2022, para ver a delta-falitropina num estudo multicêntrico. E viu que ela mantém taxas de gravidez adequadas e mínimo risco de síndrome do hiperestímulo. Mas eu coloquei mais aqui para ilustrar esse fenômeno recente que está acontecendo na nossa especialidade. Então, também, ele aqui utilizou uma das estratégias, que é a validade externa. Nesse trabalho aqui, publicado na nossa JBRA, e olha que detalhe interessante. Ele pegou pacientes inférteis, grávidas, durante o período da pandemia do Covid-19, para ver os desfechos, os resultados maternos e neonatais. E ele chamou isso de evidência de mundo real. Foi um estudo transversal monocêntrico com 38 mulheres. Não é 38 mil mulheres. Foram 38 mulheres, 44% com sintomas de Covid. Bom, e aqui a gente vê, no grupo estudado, deu 4 com gravidez espontânea, que foram comparadas com 5 que fizeram inseminação e tiveram a gravidez, e com 29 que fizeram o ICSI. Então, quando a gente escuta, às vezes, evidência de mundo real, nos dá a ideia de um castelo de informações. E muitas vezes, castelo pode parecer um pouco mais frágil do que ele é. Mas aí ele utilizou um momento oportunista. Ele mostrou, olha, estamos numa época com uma dificuldade de fazer ensaio clínico randomizado. Peguei tudo que eu tinha de população e tentei entender alguma coisa do mecanismo biológico. É difícil dizer se ele poderia dizer que foi uma amostra de conveniência, mas passou como um estudo de mundo real e o resultado é que não teve nenhuma associação com morbidade materna e neonatal. Nesse outro trabalho, aí sim, agora nós estamos falando de um N gigantesco, 8.772 pacientes, para ver se altas doses de FSH iniciais reduziria o número de embriões em clivagem. E nesse estudo chinês, eles partiram de 10.575 ciclos com antagonista e entrou esses 8.772. E eles viram que até 200 unidades de FSH, internacionais de FSH mantinha-se bem a taxa de clivagem. A partir daí começava a ter uma queda. Porém, tem ressalvas. Não teve um cálculo de poder de amostra. Olha só, quase 51% das pacientes utilizaram 300 unidades e quase 43,63% eram pobres respondedoras. Se fôssemos utilizados o termo sugerido pelo grupo Poseidon, pacientes de baixo prognóstico. Então ele fala que talvez essa distribuição poderia ter causado algum viés nos resultados. E aí mais detalhe ainda para a gente colocar. Não foi ele não avaliou o efeito dos ajustes subsequentes e os ciclos com ajustes não foram excluídos.
Mas ele faz uma ressalva, olha, mesmo assim, 6.600 doses não foram ajustadas, isso não alterou a conclusão. Mas quando fez ajuste, olha só, não teve distinção se era recombinante urinário, não apenas pela qualidade da medicação, mas porque o ajuste era diferente para recombinante, de 12,5 a 25 unidades para cada ajuste, e para urinário, 75. Isso poderia influenciar a decisão sobre qual dose a gente utilizar inicialmente, já que eu ia fazer ajuste? Então, nós estamos falando da possibilidade de erros tipo 1 e erros tipo 2. Então, sim, apesar de ser uma evidência de mundo real que tenta avançar na validade externa e ampliar as indicações de ensaios clínicos randomizados, é um estudo que o N é grande, mas temos que pensar muito nessas ressalvas feitas, né? E para apoiar também as decisões. Para avançar um pouquinho em termos de preditores de saúde, tem essa publicação do professor Siladitya Bhattacharya, que ele é um epidemiologista inglês. E aí ele coloca quais são os modelos preditivos de FIV para aconselhamento e planejamento. E aqui ele coloca o seguinte, que existem vários modelos para a taxa de nascido vivo e taxa acumulativa de nascidos vivos, principalmente do Reino Unido e dos Estados Unidos, e precisa de validação conforme as diferentes localizações geográficas. E ele fala que mesmo que a gente adote esses endpoints, esses desfechos, a definição desses desfechos varia também. Foi antes do primeiro ciclo completo, antes da primeira transferência embrionária, antes do início do segundo ciclo completo, em termos de taxa acumulativa de nascidos vivos, foi no final de não ter mais, depois de todas as estratégias até alcançar uma gravidez ou não ter mais embriões, é variável. Então, às vezes a gente vê um endpoint, mas tem que ver qual é a definição desse endpoint. E o que ele sugere? Que existem importantes preditores para tratamentos para a gente prestar atenção. Idade feminina, tempo de fertilidade, MC feminina e AMH são bons. O número de ossos coletados só tem valor se a gente conhecer informações sobre tratamento. E mais pesquisas são necessárias para a qualidade do embrião e outros marcadores de reserva ovariana. Nesse estudo de mundo real conduzido pelo Sandro Esteves, aí ele pegou pacientes do grupo Poseidon, quer dizer, pacientes poderiam ser incluídas como Poseidon, um estudo com 9.073 pacientes, para ver qual é a taxa acumulativa de nascidos vivos por função de FIVX. E 4.640 eram classificadas como não Poseidon, 4.433 como Poseidon. E a conclusão foi, se você é Poseidon, de um modo geral, a taxa acumulativa de nascidos vivos é 50% menor do que as normo-respondedoras. E existe diferença, inclusive, entre grupos. O 1 se aproximando mais dos não Poseidos e o 4 é o pior prognóstico. E ele fala que isso, olha, traz mais recursos para que a gente utilize o grupo Poseidon para aconselhamento, gerenciamento clínico e novas pesquisas. Cita a natureza observacional, fala da classificação de contagem de folículo antral posterior, né, para a coleta de dados e não utilização do MH, que também faz parte dos critérios de Poseidon, e fala das doses variáveis, porém, no mínimo era 150, que refletia o mundo real. Então, um trabalho de evidência de mundo real que abre perspectivas de tendência, de legitimidade. Muitos daqui irão em breve, em Paris, no Escher, para a gente se encontrar. E eu resolvi aqui trazer esse estudo por uma curiosidade e também para a gente avançar no estudo. Então, quando vocês estiverem lá na Champs-Élysées, comendo macarrão da La Durée, uma informação para poder jogar fora no barzinho. Lá na França, os tratamentos de reprodução assistida, eles têm uma cobertura de 100% para mulheres até 43 anos com infertilidade. Pode-se ter um máximo de 6 inseminações ou de 4 fertilizações. E como o governo paga a conta, motivou o primeiro estudo francês para saber qual gonadotrofina seria a melhor, qual que deveria a gente adotar como a base dos nossos trabalhos. E o primeiro estudo francês para isso é de 2023, mais um estudo que mostra como é um assunto recente na nossa área. E lá, o Brasil ainda não teve aprovação dos biosimilares, mas lá existe os urinários, os recombinantes como nós e os biosimilares. E ele sabe que essas medicações têm fatores de pureza, de degradação, de glicosilação diferentes. E aí ele dividiu a partir de 245 mil ciclos de 153 mulheres nessas 4 categorias de medicações. Fez a estratificação por idade, usou scores de propensão, por exemplo, que é reduzir fatores de confusão para uma variável única e intuitiva. Então, um ajuste estatístico para que a gente consiga
parear esses grupos de pacientes, avaliou, colocou, descreveu bonitinho lá, fez os 4 coortes e acompanhou, de 2013 a 2018. E por que isso é importante? 2013, estamos próximos das clínicas, dos laboratórios que estavam fazendo a transição do congelamento lento para a vitrificação. Em 2018, os desfechos já eram outros, mas ele colocou tudo e descreveu isso. Bom, resultado. Quando se compara biosimilar com alfa-folitropina, temos 19% menor taxa de nascidos vivos dos biosimilares em relação à alfa-folitropina, e em relação à taxa acumulativa de nascidos vivos é 14% pior. E se eu comparar urinário com FSH recombinante, o alfa-folitropina, vai ser 7% pior a taxa de nascidos vivos e 11% pior a taxa acumulativa de nascidos vivos. Portanto, biosimilar tem os piores desfechos, a taxa, os urinários, o segundo, e o melhor seria o recombinante. E ele coloca que existem fatores de confusão não mensurados ou outros vieses que não foram avaliados. A data de liberação da medicação, ao invés da data de administração, foi o critério. Então, muitas vezes, uma medicação liberada aqui foi utilizada em outro período, e não inclusão de ciclos cancelados. E aqui é um problema, porque eu não estou falando de intenção de tratar. E se eu estou falando de efetividade de gonadotrofina, como que eu tiro aquelas que não funcionou? Mas isso está descrito e ele conseguiu achar evidências que legitimam a validade externa e apoia decisões do sistema de saúde, já que a França paga a conta. Eles querem saber para que caminho ir. Os ensaios clínicos randomizados, nessa outra publicação, sempre tiveram um dilema. Qual paciente vai se beneficiar, por exemplo, do LH? E aí, entre 35 e 40 anos, que era um grupo de interesse, mostrava melhora de óssito, melhora de número de M2, mas não melhorava a taxa de nascidos vivos. E esse trabalho foi a partir de um banco de dados, dados de mundo real alemão, chegou na seguinte conclusão. Olha o que eles fizeram. Fizeram um score de propensão, equilibraram os grupos, ajustaram aqueles que só usaram o recombinante em relação a quem usou FSH recombinante com LH recombinante, só usou FSH ou FSH com LH. Fez o score de propensão e aí achou os seguintes achados. Mulheres no primeiro ciclo de antagonista. Aquelas que foram 4 ou menos ócitos não teve diferença. Quem fez mais que 15 não teve diferença, mas quem fez entre 5 e 14, a normorespondedora, teve uma melhor taxa de gravidez clínica e uma melhor taxa de nascidos vivos, com uma diferença estatística significante do FSH mais LH em relação apenas ao FSH. Porém, não teve uma análise multivariada, foi variável única que eles avaliaram. Mas eles chegaram em algumas conclusões, fizeram algumas considerações, que existe uma preferência dos médicos de usar FSH recombinante LH em quem tem menor reserva ovariana, e quando tem uma maior reserva ovariana, tem uma preferência usar apenas o FSH recombinante. E eles falam que, apesar do score de propensão, o modelo de regressão, equilibrar o ajuste para essas variáveis, eles não consideraram outros biomarcadores de reserva ovariana. Isso poderia levar a um desequilíbrio depois na conclusão. Existe diferença entre centros. Por exemplo, existem centros que têm preferência por alguns tipos de medicações em relação aos outros. E não fizeram também nenhuma diferença da qualidade e da quantidade de embriões transferidos. Não valaram quem transferiu mais D3, quem transferia só blastocisto ou quem transferiu os top qualities. E eles também chegaram em outras insights. Será que a ação do LH poderia melhorar a receptividade endometrial, e isso fez com que tivesse uma melhor taxa de gravidez clínica e taxa de nascidos vivos, mas não acumulativa de nascidos vivos, porque não foi analisado apenas transferências de desvitrificados. Nós estamos falando da primeira transferência. Mas isso é um dado que trouxe de validade externa para muitos ensaios clínicos, falou um pouco do mecanismo biológico também. E aqui o último trabalho que eu vou trazer, que fala um pouco sobre a evidência de mundo real, por exemplo, para a gente entender comportamentos de nações, de lugares, de ambientes, em termos das estratégias adotadas. E aqui é o africano, publicado em 2024.
mostrando que a taxa de doadoras foi aumentando com a idade, que é o esperado, e o número de transferências, por exemplo, muda. Quando eu estou falando de um ciclo autólogo a fresco, predomina 2 a 3 embriões transferidos. Quando eu falo de PGT, a transferência única ocorre em quase 80% dos casos. E isso nos ajuda a entender perspectivas para os novos ensaios clínicos randomizados, que realmente vale a pena transferir tantos embriões assim, as tendências que estão tendo naquele local e apoiar decisões do sistema de saúde, independentemente se é público, é privado ou é o bolso do paciente que vai pagar esses tratamentos. Então, são esse cenário que faz com que as evidências de mundo real cresçam. Mas precisamos de algumas reflexões finais. Por mais que eles chegam, será que é a melhor evidência disponível que nós temos? Vamos então ignorá-las pelos erros metodológicos. Vocês viram que existe até um esquema de 16 passos para serem seguidos e poucos seguem todos esses passos. Então vamos ignorar essas informações? Por outro lado, tem algum estudo sem viés? Vamos só apenas medir e mensurar o tamanho dos vieses? Os dados são reais ou manipulados? Porque muitas vezes essa informação falta para a gente quando a gente chega em um estudo desse. Do mesmo jeito, será que nós estamos sendo enganados, né, vendo coisas que não ocorrem, como, por exemplo, olhar uma figura estática que brilha na nossa frente? Eu garanto para vocês que não tem nenhum efeito aqui. Ou, por exemplo, nessa xilografura de Escher, que é o holandês, que se eu perguntar, essas escadas estão subindo ou descendo? Essas pessoas estão subindo ou descendo as escadas? Provavelmente a gente não chegaria a nenhuma conclusão, porque se elas estivessem subindo ou descendo, jamais elas poderiam se encontrar. Então, muitas vezes os dados são apresentados de maneiras distorcidas para a gente. E o fato é que todo mundo quer certeza, mas a ciência apresenta hipóteses. E o que nós temos de saída é transparência no reconhecimento das limitações da nossa querida especialidade. E sim, temos que continuar procurando as melhores evidências, procurando clareza dos dados, procurando soluções, mas com o pezinho atrás. Né? Então, como considerações finais, né, mostre-me os dados. Eu acho que mais do que mostrar os dados, quando a gente for pensar num trabalho desse, nós temos que pensar, mostre-me as evidências. Quais são os processos que nos levaram a tomar a chegar numa conclusão e como isso pode realmente ajudar os nossos pacientes. E tem que pensar que uma evidência de mundo real, ele tem um papel complementar ao ensaio clínico randomizado, e não em substituição. Ele tem um desenvolvimento, ele apoia os desenvolvimentos terapêuticos, as pesquisas em sistemas de saúde, a vigilância de segurança. Temos que pensar em todas as recomendações, os passos de desenvolvimento de um estudo de mundo real e principalmente focar nos vieses, nos fatores confundidores e na clareza das informações, isso com ética e integridade e com o foco principal, que é a humanidade. Qual é o objetivo dessa pesquisa? Como realmente nós vamos contribuir para a melhoria da nossa especialidade, para ajudar realmente quem precisa, que são nossos pacientes, né? Então, eu acho que tendo isso em mente, a gente talvez não vai se deixar influenciar pelo volume de dados, mas qual é a capacidade de a gente diferenciar esse volume de dados para a qualidade de evidências que possa realmente contribuir para a nossa melhor atuação médica. E é isso, gente. Obrigado pela atenção. Espero que eu tenha cumprido os 40 minutos que me destinaram e vou abrir aqui caso alguém queira fazer algum comentário. Parabéns, Renato. Cumpriu brilhantemente aí o tempo e o objetivo da aula, né? Eu achei ótimo, super conteúdo. Eu vou convidar então agora a Maite para fazer os comentários dela, né, da debatedora, as perguntas, as questões. Por favor, Maite, fique à vontade. Obrigada, doutor Oscar. Obrigada, doutor Renato, pela aula. Foi excelente, de tempo, de conteúdo, de tudo, né? Tenho certeza que todo mundo aproveitou demais. É, nossa, eu anotei várias coisas, tinha pensado em falar umas coisas, já mudei até, né? Eu vou começar falando uma das últimas coisas que você falou, e é que a gente não tem que escolher evidências. E o tipo de estudo das evidências, sim.
a gente tem que saber que cada tipo de estudo tem um objetivo específico, né? Hoje, eu vejo muitas vezes hoje que se fala assim, ah, não, mas isso aí é um estudo retrospectivo. Ah, não, isso aí é um estudo transversal, nada a ver. Gente, estudo transversal existe porque tem perguntas que têm que ser respondidas por estudos transversais, né? São geradores de hipótese, né? Para depois fazer um ensaio clínico randomizado, por exemplo, né? E eu vejo esse debate, assim, como até também, né, entre mundo real e ensaio clínico randomizado, né? Ah, não, mas essa técnica aí, o RCT mostrou que não tem diferença. Ah, mas a evidência mundo real mostrou que tem sim. Calma aí, né? Eu sempre falo, calma aí. A gente tem que pensar para que serve cada tipo de estudo, né? E você apontou muito bem, né? Ensaio clínico randomizado está aí no seu padrão ouro e está lá no topo da pirâmide e tem que estar lá, né? Tem uma validade interna que nenhum outro estudo consegue ter. É o único estudo que vai nos definir causa e efeito, né? Está aí por um motivo, tá? Isso não quer dizer que a gente tenha que não olhar para as evidências do mundo real, né? Então, você trouxe isso muito bem para mim e eu super concordo com isso, né? Eu vejo, eu acho, principalmente na reprodução assistida, né? Que é uma área da saúde mais jovem, né, e que tem evidências mais fracas comparada a outros, né, a outras áreas da saúde, a gente tem que ver as evidências que temos disponíveis. Muitas vezes vai ser ensaios clínicos randomizados. A gente vai ter que ver qual que é o objetivo primário desse ensaio clínico randomizado e ver se, porque se apontou, né, poder estatístico, né, poder da amostra para o objetivo primário. Muitas vezes, e é super normal, né, dentro dos ensaios clínicos randomizados, os objetivos primários são efeitos mais rápidos, né, são efeitos a curto prazo, né, com um N específico para isso. E ok, né? Aí, por exemplo, na reprodução assistida, eu sempre falo isso, tem um desfecho que a gente quase nem vê e quando vê fica meio assim, né? Taxa acumulativa de nascido vivo. É super difícil a gente atingir esse desfecho. Raríssimos, raríssimos RCTs têm esse desfecho como objetivo primário. Se não tem como objetivo primário, não tem poder estatístico para a gente ter uma conclusão em cima disso. Poxa vida, por que não a gente pegar então a evidência do mundo real que tenha esse poder, né? Você não vai esquecer tudo que você viu nessa RCT sobre essa técnica, né? Você vai complementar, né? E eu acho que esse é um ponto que você trouxe que eu sempre falo, né? Não é uma batalha, né? De qual que é melhor. Todo tipo de estudo tem um motivo para estar onde está, dentro da pirâmide ou do iceberg, né? Que a gente agora fala, né? E a gente tem que usar eles, né? Eu vejo que a gente não usa, né? Eu vejo profissionais que usam apenas um tipo de estudo e vão até o final, né? Até achar a resposta que eles querem nesse tipo de estudo e pronto, né? A gente tem que aprender a interpretar melhor, né? O tipo de evidência que a gente tem nas mãos, né? Seja RCT, transversal, mundo real, né? Não sei se você concorda também com isso, né, doutor? Eu primeiro agradeço aí os comentários, quem já escreveu, vocês que colocou. Desculpa, eu falei Maitê, mas é Maite. Agora eu vou Ah, falar não. corretamente. E eu concordo assim embaixo, acho que você foi muito precisa na forma como você colocou. Cada um tem seu espaço. Cada um tem seus, todos os estudos vão ter seus vieses. Mas é isso que a gente faz. É uma escadinha de conhecimento e lembrar que nenhum vai responder completamente nada de maneira absoluta. Ele vai dar insights, vai dar hipóteses, vai nos dar caminhos, e isso tanto é real que em nenhum lugar do mundo ninguém conseguiu ter 99 a 100% de taxa de sucesso. Porque se a gente soubesse exatamente como resolver os problemas com tantas evidências, a gente teria isso. A gente não tem. Lutamos aí para uma média de 40, 50, 30. Ah, só transfiro o embrião euploide, o sênior, que tudo bem, 70%, se for paciente jovem ainda, né? Porque senão vai cair, depende da qualidade do embrião. Então, é muito complexo. Eu concordo completamente com o que você falou, cada um tem seu espaço, e é muito comum a gente ter esses viés de confirmações, que é quando o pesquisador para a pesquisa, quando ele responde aquilo que lhe interessa. E aí é muito complexo, porque a gente está falando daquele quem está financiando essa pesquisa, quais são os objetivos por trás. E a gente tem que fazer esse exercício. Eu acho que nós que estamos na linha de frente, o que a gente tem que fazer não é ir contra um ou contra o outro, mas fazer sempre a reflexão. Qual que é meu foco? A medicina foi feita para mim, para o médico, ou foi feita para o paciente?
Porque se ela foi feita para o paciente, eu não posso pensar em como ter um benefício em relação àquilo. Eu tenho que focar no meu paciente. E muitas vezes a evidência é aquilo que tem de melhor naquele momento, com todas as dificuldades. Eu acho que a evidência de mundo real ela vai ganhar muita força. Acho não, né? O mundo já mostra isso. Muita força. A IA vai realmente trazer insights que são impossíveis. A pesquisa, como era feita até agora, de ter uma ideia brilhante, ela vai trazer esses insights para a gente. E é tempo. É tempo, calma É, e integridade em pesquisa. E tem, eu não sei se você concorda, né? Eu acho, inclusive, que dado de mundo real, a gente deveria usar, se bem feito, até melhor do que a gente usa, né? Muitas vezes a gente só pensa em publicar, né? Que é, obviamente, um desfecho muito bom. Né? Mas eu acho que é, inclusive, uma estratégia muito boa para cada grupo, ou cada clínica, ou cada sistema de saúde, ver o que está funcionando dentro da clínica dela, né? O tratamento mais custo-eficiente, né? Por que que isso é importante, inclusive até de negócio, né? Poxa vida, vamos ver, vamos analisar nossos dados para ver qual que é o tratamento mais custo-eficiente para eu começar a pensar no que eu vou fazer com meus pacientes, né? Então, não só pensar em publicar, que obviamente é muito importante, mas também para a gente internamente, dentro das clínicas, dos grupos, né, ver o que está funcionando melhor para a É. gente, né? A validação interna, né? Entender o seu Isso, processo, quem são os seus, o que você tem na mão, né? Como trabalhar com o que você tem. Eu acho. E aí você volta a focar no paciente, que é a ideia de tudo, né? E exatamente. não é difícil, mas e tem uma coisa que aqui no Brasil, eu acho que talvez vocês possam fazer isso de um jeito melhor do que os outros. Porque vocês hoje fazem parte de um grande grupo com várias clínicas, com culturas diferentes. Lógico que eu vejo o esforço que existe de homogeneizar tudo isso. Mas talvez o fluxo de informações interno vai permitir com que vocês consigam alcançar dados que certamente vão motivar muitas evidências que vai contribuir para todos. Nós estamos falando de um grupo como o de vocês, que vem do Nordeste, a região Sudeste, e vai se expandindo, e é isso que a gente precisava. No Brasil não temos muito essa cultura dos trabalhos multicêntricos, né? A gente faz muito pouco. E uma vez eu tentei fazer um convite para algumas pessoas para fazerem isso. E a resposta que eu recebi na época: dá muito trabalho, legal às vezes é dar uma aulinha no congresso, aí fica difícil, não tenho gente para tocar. E a gente muitas vezes tem essa cultura, mas quem sabe com essas mudanças de mundo real a gente não consiga avançar um pouco nisso, né? E a dificuldade, né, que tem de extrair esses dados, né? Se é É, difícil extrair de um centro, imagina de um país inteiro, por exemplo, né? Um é. grupo inteiro, né? Muito, nossa, é difícil. Mas Difícil. assim, eu vejo assim que a gente tem que abrir um pouco a cabeça para isso, porque hoje, inclusive, tem empresas que fazem isso para você, né? Que você falou da harmonização de dados, né? Tem empresas que você, obviamente, paga, não, é muito barato, e eles extraem dados de prontuários eletrônicos, de PDFs. Ai, não, é que médico não anotou o antimileriano, né? Está no PDF, né? Acontece É, sempre, né? Não, tem empresas que fazem isso, né? Você coloca, né? Você sube para alguma nuvem, né? Da empresa e eles fazem isso para você, né? Não, me fala qual que é o prontuário eletrônico que usa o teu serviço. É esse. Tranquilo. Eu vou coletar todos os dados de lá. Inteligência artificial, né? Ah, exato. esse dado aqui está só no ultrassom. Obviamente, não vai ler o ultrassom, mas está escrito. Aprende e extrai esse dado, né? Então, a reprodução assistida, isso já é feito em outras áreas, né, da saúde, né? Inclusive aqui no Brasil, a reprodução assistida está muito para trás, mas dado é valiosíssimo, né? Nossa área, eu acho que ainda não estamos explorando muito, mas com certeza a gente vai. A gente precisa, né? Não tem muito jeito. Precisa. E a IA ela vai ajudar a ter insights que vai ser impossível termos apenas olhando os bancos, apenas pensando nas ideias. A gente consegue com essas decisões. Então vamos juntar todos os pacientes, critério de falha de implantação. Vamos juntar aquelas 10 centros que já transferiram, vai, 3 euploides, vamos botar o europeu, e não conseguiu a gravidez. O que tem em comum? Ou aquelas, por exemplo, que têm mais de têm 35, 40 anos e estão conseguindo uma maior taxa de blastulação. O que tem em comum? Isso é IA que vai conseguir trazer para a gente de maneira contínua dos dados.
cenas do próximo capítulo. Então, vai ser em breve. Uhum, com certeza. Muito bom. Alguém tem alguma pergunta ou questão para fazer para o Renato? Aproveitem. Muitas mensagens aqui, Renato. Ah, você viu aí, né? Muitas mensagens aqui no chat te elogiando. Parabéns. Obrigado, gente. Eu, eu queria só fazer uma pequena provocação aqui. Eu sei que a gente já está no limite do tempo, né? Mas olhando todos os estudos que se auto-intitulam como de mundo real, Renato, o que eu vejo, na verdade, é assim, uma impressão que eu tenho, tá? Esses estudos sempre estiveram aí. Eles nada mais são do que os estudos de fase 4 que a gente aprendeu lá atrás na faculdade. Eu tô velho já, tenho 45 anos, então, assim, estudo de fase 4, estudo de corte transversal, estudo de corte prospectivo e retrospectivo, ou seja, todos os estudos que não o ensaio clínico randomizado ou meta-análise de estudos clínicos randomizados. Então, como o estudo clínico randomizado e as meta-análises elas ganharam muita força com a pirâmide das evidências, e aí ficava todo mundo com um pouco de vergonha de falar que estava fazendo algum outro tipo de estudo, né? Me dá a impressão que criaram esse rótulo, estudo de mundo real, para dar um pouco mais não é credibilidade, mas chamar um pouco mais a atenção para esses estudos que não eram tão controlados assim como o ensaio clínico, né? Porque no limite, o que a gente viu aí são todos estudos de corte, né? Basicamente, ou de corte transversal, que colocam ali um rótulozinho, você mostrou até um aí do JBRA, né? Um estudo com, sei lá, 50 pacientes, não sei nem se dava 50 somando os quatro grupos ali, e se colocou lá mundo real, porque parece que ganha uma certa simpatia de quem está lendo, né? Ganha ajuda na publicação, né? Dá uma empurradinha, né? No, no estudo. Não sei, essa é a minha impressão. Não sei se você tem essa impressão também. Esse estudo da JBR era com 38 pacientes, ele colocou lá no título, 38. É. estudo de mundo real. E aí você fala assim, não é uma amostra de conveniência isso? Né? Então, eu acho que sim, existe esse aspecto que você colocou de uma forçação de barra. O que potencializou isso, eu acho que é a questão da forma como lidar com os dados. A partir do momento que a gente tem integração, e parece, para você ter uma ideia, a internet ela surge de maneira pública em 1991, mas se a gente pegar a quantidade de dados cadastrados, por exemplo, isso aí eu vi, eu não achei a fonte, por isso que eu não coloquei na aula, mas eu estou falando agora informalmente. Há 15 anos, a gente tinha mais ou menos 3% dos dados em algum banco. Nos últimos 5 anos, isso aí passou para um volume gigantesco. Vídeos prontuários eletrônicos. A gente, até pouco tempo atrás, a gente ia nas maternidades, tudo à mão. Nossa, o Santa Joana foi um dos últimos pilares, a gente agradecia quando ia lá, porque ainda tinha a mão, porque era um sistema que a gente sabia melhor. Hoje é Tazio, outro é um, outro é outro, você não sabe mexer, tem que esperar um vir para lá, era complicado. O Einstein começou a criar um monte de burocracias para acesso lá. Isso é um fenômeno relativamente recente, mas isso fez com que o volume crescesse tanto que aí tem o outro lado da moeda. Existe sim o lado oportunista, como você bem colocou, mas existe um dado que nós estamos lidando com informações de dados, vão ser continuamente alimentados, que vão crescendo no quesito de escalonável. E isso vai fazer com que as nossas reflexões possam aumentar. E aí, talvez, a questão da validade externa se torna importante. Porque, por exemplo, mais que a gente faz um estudo transversal, um estudo coorte, tudo, continuamos tendo fatores de inclusão e exclusão que vai mais ou menos obedecer a uma certa métrica. O que aconteceu no Covid naquele trabalho? Crianças de 3 a 5 anos, ia ser difícil alguém fazer um estudo transversal aqui nessa época, mas tem dados no mundo mostrando isso. Vamos adotar e vamos embora. Então, acho que nesse sentido, sim, ela é uma ferramenta útil para a validade externa, mas isso não exclui e não elimina o assunto. Ele nos abre precedentes para, então, vamos agora, que a gente já viu que parece que não está matando, vamos fazer um ensaio clínico randomizado, vamos acompanhar a fase 4, vamos ver se realmente isso. Oh, o semaglutida, eu citei rapidamente na aula, né? Mas existe contrabando para as pessoas usarem essa medicação. E eu tenho certeza que aqui vocês fizeram tratamento de pacientes que tiveram que falar com o anestesista que ela
estava usando ainda e teve que cancelar as 3, 4 semanas antes da punção. Olha só, gente, teve gente que não precisava e que usou, que estava 1 quilo acima do peso, 2 quilos e usou. E agora está vindo fazer 4, mostrando, ó, tem gente ficando cega, tem gente ficando careca, tem gente com insuficiência renal. Isso é pelo uso correto ou pelo uso de mundo real? Uma pesquisa jamais traria essas informações. Mas registros de prontuários, de internações, nos traz essa informação. Então, eu acho que, nesse aspecto, ele não é só uma nova roupagem dos estudos que já existiam. Ele abre novas perspectivas, que tem que ser apurada, tem que ser vista. É complexo, mas é É. como eu vejo hoje É, o papel. talvez o que faça a diferença, então, analisando o que você está falando, não é o fato de ser de mundo real, mas é o Big Data, né? A gente ter muito dado bem imputado numa plataforma qualquer de base de dados, que a gente consiga depois recuperar isso de uma maneira minimamente controlada, estruturada e confiável para responder essas perguntas todas, né, que a gente tem. Mais do que ser de mundo real, como o estudo lá de 39 Sim, pacientes, né? Que é nada mais era do que praticamente uma série de casos, né? isso, É. é Mas você isso. sabe Você que foi preciso. eu até, quando começamos a falar mais sobre isso na reprodução assistida, me fiz a mesma pergunta. Qual que é a diferença de um estudo retrospectivo de coorte de 1.000 pacientes, um de ciclos, e uma evidência de mundo real, retrospectiva também, que seja de coorte, né? E o que eu já li, né, a respeito é o controle que você tem da população do estudo. A gente tem estudos, mesmo que seja retrospectivo de coorte, que você tem um controle tão fino da população, né, critérios de exclusão e inclusão, que, meu Deus, né, é quase um ensaio clínico, né, assim, né, de tão, né, de tão controle que você tem da população, né. Daí seria um retrospectivo de coorte. Agora, se você abre, né, esse leque, você não coloca tantos critérios de inclusão e exclusão, você não tem tanto controle da tua população, aí seria uma evidência de mundo real. Apesar de que depois você ajuste os dados para, né, com uma regressão multivariada, um propensity score matching, né, para tentar diminuir essa heterogeneidade dos dados, a tua população inicial é uma população ampla, sem controle, que é de mundo real, né, que vai mostrar a pessoa que tomou o remédio sem precisar dele. Né? Então, mas a questão é, quem controla isso nas publicações? Tipo, existe, porque eu já me fiz essa questão, existe algum guidelines, né? Existe, mas alguém respeita isso para você poder colocar no título evidência do mundo real, né? No lugar de estudo retrospectivo de corte, colocar, não, evidência do mundo real. Não tem esse controle assim, né? Porque a gente é meio jovem também em tudo isso, né? Então, existe uma diferença, mas talvez dentro das publicações não se respeite essas diferenças, né? É. E das etapas é descrever quem são os pesquisadores, se teve experiência, quem patrocina. Eles tentaram minimizar ao máximo, mas, Maite, eu vou te falar uma coisa: impossível, impossível. Uhum. O que vai caber a gente é se a gente vai aceitar ler apenas o resumo e colocar essa informação para frente, ou se vou continuar fazendo educação continuada, pegar o artigo, trazer com todo mundo, destrinchar e tentar ver o que dá para extrair daquilo com confiança. Porque senão, eu lembro até hoje, tem uma publicação da. Não tem nada de medicina de mundo real, mas olha como foi, ela saiu na Rima Reproduction Update. Então, nós estamos falando das revistas que talvez tenham um maior fator de impacto na reprodução assistida, que falou sobre ads-on em reprodução assistida. E um deles lá era a coenzima Q10, era uma meta-análise. E estava no resumo, melhores resultados reprodutivos, a coenzima Q10. Aí eu achei estranho, porque a coenzima Q10, gente, ela fica entre as cristas mitocondriais, para entrar lá precisa de nanotecnologia, nenhum ensaio clínico mostrou isso até hoje, mas lá mostrou. Aí eu fui ver o estudo. Olha o que saiu na Human Reproduction Update. E foi revisado por pares. Aí não vou citar o nome de quem participou da publicação, porque deu muito impulso para ela ser publicada. Foi uma. Você conhece esse estudo? Uma meta-análise de um estudo? Já ouviu falar disso? Já ouviu falar isso, Oscar? Meta-análise com estudo? Eu também não conhecia, até ver essa publicação. Eles pegaram um estudo, colocaram lá na meta-análise, aí o diamante tendeu para um lado e o resultado foi diferente do estudo original, que você não dá para caramba. Mas como tendeu aqui no modelo estatístico, mas aí você fala,
puxa, a pessoa tem que ter coragem, né? De mandar uma meta-análise de um estudo e passar na Human Reproduction Update. E nenhum revisor em nenhum momento parou e olhou. Então, sempre, porque só que eu mostrei do JAMA, se você muda a forma de composição das meta-análises, você muda os desfechos. Então, essa é uma briga que vai ser sempre alta. É por isso que a gente vai ter que sempre ver quem é, se conhece, a idoneidade, quem financia. É duro, né? Mas é o único caminho. É duro, é duro. E desencanar um pouco dos títulos do tipo de estudo, né? Ver como foi o delineamento, qual que é a pergunta, qual que era, qual que é a pergunta, qual que é a resposta, qual que é a conclusão, se está certa, É, não, né? Porque não tem muito jeito. É o que você falou, tem meta-análises péssimas sendo feitas, tem RCTs péssimos, tem evidência em mundo real péssimo, e enfim, né? É complicado. estamos aí, né? Estamos ainda tentando Isso descobrir aí. o que que é que é. Exatamente. Bom, muito obrigado, Renato, pela aula mais uma vez, foi excelente. Obrigado, Maite, pela participação. Obrigado a todo mundo que está aqui, ó. Tivemos com mais de 50 pessoas ali no auge, agora o pessoal já está começando a desconectar, porque chegou no nosso horário também. Então é isso, gente. Muito obrigado, boa noite e até o próximo Journal. Obrigado, Obrigada, gente. Um João. Boa noite. abraço. Foi um Obrigada, doutor prazer. Renato. Tchau, Tchau, tchau. obrigada, beijo. Tchau,